Hoje preparei para vós um tema que é a importância da vida interior e é um tema muito atual. Não só sou eu que o diga, por aquilo que eu pude constatar através de obra que tenha sido transmitidas, ora através da escrita, ora através de palestra. É um tema que de facto tem chamado a atenção, até porque vivemos numa época e podemos dizer cada vez mais esse tal espaço interior, né, essa vida interior parece ausente. Talvez seja natural ou fruto dos tempos que vivemos, não é? Tempos mais acelerados, onde o próprio ser humano está solicitado para ir ao encontro de muita proposta, muitas delas que têm a ver, por vezes, com a distração, divertimento, ou simplesmente a necessidade após um trabalho extremas, muitas vezes cansativa, saturante, estressante, a necessidade de se refugiar numa forma de atitude passiva, onde as propostas vindas do exterior acaba por preencher os nossos vazios existenciais. É certo que isso não é a resposta adequada, não é o melhor, porque encontramos-nos cada vez mais vazia, cada vez é mais difícil podermos conversar na intimidade sobre o tema profundo, sobre a questão importante da atualidade, do mundo, da vida, da existência. E o que é certo é que necessitamos de fazer alguma pausa para podermos reencontrar esse aconchego, chamará aconchego da nossa presença íntima interior. E, como sabia, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia, e a filosofia que nós aqui procuramos recriar no século XXI é uma filosofia alicerçada nas escolas clássicas, não só ocidentais como orientais também. E a função da filosofia é de nos ajudar, em particular, a pensar melhor. A pensar melhor sobre nós, ou seja, aprendermos a conhecermos melhores, aprendermos também a conhecer melhor aquilo que está à nossa volta, para podermos nos ajustar e viver procurando selecionar também os caminhos que a própria vida vai nos propor. Nem todos os caminhos são bons de seguir. E evidentemente, quando não há referência, quando há uma forte capacidade de analisar, de pensar, de ajuizar sobre as coisas, facilmente somos levados por aquela escola que eu nunca mais me esqueço, que era citada na obra do Pinóquio, que era a escola do recreio, daquilo que nos permite nos evadir temporalmente, mas não de verdadeiramente podermos reencontrar com a nossa vida interior, que podemos chamar a nossa alma. Eu sei que é uma palavra muito difícil de definir o que é isso, a alma, mas em poucas palavras eu direi que a alma é aquilo que nos torna humano. Sem alma, o são de desarmados, seríamos como robô, como uma máquina. E nós não somos máquina, não somos robô. E ninguém espera ou pretenda ser manejado, manipulado. Pelo contrário, cada vez mais reivindicamos o nosso direito
de poder fazer as nossas escolhas, de poderes denunciar quando em si se justifica aquilo que é contrário à dignidade e à condição humana. Isso é muito importante. Não podemos de nenhuma maneira deixar-nos massificar ao ponto de endurecer e de sucumbir a um estado de letargia. Ou seja, é como se tivesse teleguiado ou telecomendado, às vezes por um sistema que não olha a corrupção e a manipulação para poder comercializar a própria vida humana, tornando-nos consumidores desenfreados de muitas coisas que nem sempre, e a maior parte das vezes, não nos traga o bem-estar, não nos traga a felicidade, não nos traga esse reencontro com aquilo que é um estado de felicidade, de tranquilidade, de poder estar a só conosco e estar bem, sem necessitar necessariamente do contacto com o mundo, bem quer sejam necessárias. Todos nós precisamos interagir com o mundo, imprescindível, porque crescemos também muito na base dessa interação, mas também necessitamos de tempo para assimilar, para repensar, para analisar, para cuidar de nós. Muitas vezes confundimos cultura com cultiva, é que são coisas diferentes. A cultura, no seu sentido mais amplo, pode, e atualmente vai muito de encontro a essa necessidade de nos oferecer uma mente de lazer, uma mente recreativa, de descanso e sim, de renovação dentro da escolha também que nós iremos fazer. Mas outra coisa é ser capaz de poder cultivar-se. E cultivar-se é um pouco na arte do jardineiro. É ser capaz de sentir que fazemos crescer ao redor de nós e que cuidamos do nosso ser interior de forma que ele possa um dia também produzir fruto, florescer. E eu penso que essa é o caminho, certo para o ser humano, que é reatar-se com essa necessidade de um cultivar-se. E a arte do cultivo, para não falar na arte da jardinagem, tem um segredo. Muito. Não sabemos, tem desde a necessidade de semear, de regar, de podar e acompanhar. Necessita um acompanhamento. E eu diria que esse acompanhamento que nós podemos fazer ao nosso cultivo interior tem a ver com esses encontros com a nossa consciência. E eu vou já progressivamente chegar a esses aspectos. Eu escolhi algumas pequenas frases, algum registro de ideia que eu quero transmitir-vos e partilhar convosco, porque se nós estamos aqui numa escola de filosofia, pois aqui é sobretudo um lugar do cultivo. E posso, com toda a sinceridade, vos dizer que eu estou assim praticamente quase a fazer 40 anos nesta trilha e só posso agradecer a Nova Acrópole aquilo que me tenha ensinado sobre mim mesma, sobre aquilo que pode nos ajudar a crescer como ser humano, melhorando a partir de nós também o cantinho deste mundo. E é um pequeno jardim que cultivamos e que faz toda a importância, na medida onde
E quando começamos a mudar-nos a nós próprios, que contribuímos para a melhoria do mundo. Esse é o verdadeiro caminho da mudança. E esse que proclamamos bem alto e que tentamos, juntamente com outras entidades, outras personalidades que intervêm em todos os setores da vida social, promover. Essa vai ser a grande mudança do século que nos aguarda. E bem que por vezes pensamos o futuro, que futuras, mas o futuro provavelmente vai ser para os mais novos. E uma vez um grande pensador escrevia: quais vão ser as crianças que vamos deixar neste mundo? E ele retificava-as de contrárias. As crianças que nós vamos deixar para este mundo vão ser aquelas que nós vamos conseguir sensibilizar a essa grande urgência de uma mudança. Mudança de mentalidade, mudança de consciência. Não basta pôr a criança no mundo. É preciso que eles possam estar também com o instrumento adequado para que podemos dar ao futuro assim um pouco mais de luz, um pouco mais de esperança. Há um autor muitíssimo interessante, francês, é um agricultor que é de origem arceliana, que é muito procurado nas médias. Escreve o livro da conferência, chama-se Pierre Rabhi, não sei se já tinha um livro aberto. Há pouca tradução de suas obras em português, é uma pena, mas penso que virá. E ele tem uma lição de vida extraordinária. E ele fala que devemos recuperar a frugalidade da vida. Ele está bastante relacionado com várias correntes ecológicas, mas é um filósofo que aprendeu a resgatar muitos ensinamentos importantes em contacto direto com a natureza. E não é um autor isolado, mas eu recolhia um pensamento que vamos ouvir um pouquinho do céu. Essa pequena viagem vamos fazer, não é? Pela interioridade do nosso ser. Ele dizia assim: a vida é uma bela aventura, quando acompanhada de pequenos e grandes desafios que nos mantém vigilantes e faz mexer em nós a criatividade estimulada pela nossa imaginação. E para finalizá-la, despertar em nós o entusiasmo, a saber, que Deus em nós. Uma frase, um pensamento lindíssimo que contém muita coisa, na medida onde se refere a esta vida que é uma bela aventura, e é, de facto, se nós o queremos, né, vai ser a aventura que nós queremos sonhar e desenhada e para nós e para muitos outros. E hoje. E ele fala dessa importância de termos também no nosso caminho de vida desafios, ou seja, as dificuldades, os obstáculos, nunca quebrar o que é da vida, pelo contrário. Pelo contrário, faz que a vida corra com uma melhor vitalidade. E é preciso saber-se que o comodismo, a facilidade, o sempre procurar aquilo que é mais fácil, vai nos tirar muitas oportunidades também de ter vivência, de ter experiência. E essas vivências, essas experiências, é aquilo que fará amadurecer os frutos da nossa árvore. Uma pessoa, ao longo da sua vida, passa por várias estações: a juventude,
cheia de expectativa, de esperança, sans doute. A maturidade que também nos permite concretizar, realizar coisas, poder nos proporcionar essa capacidade de inovar também, dentro a grande família humana, a nossa cooperação para a melhoria da qualidade de vida. O outono da vida do ser humano é também um período de colheita e um período onde podemos fazer a variação. E eu diria que é uma idade importante. Na antiguidade clássica, eu me referindo só exclusivamente, por exemplo, no Ocidente, na Grécia, os grandes legisladores, aqueles que tinham uma missão de conduzir a polis, de governar a cidade, quase sempre era escolhida nesta idade madura, porque eu pensava que nesta idade havia uma maior capacidade de poder fazer escolhas seletivas, evitando danos, prejuízos para a maior parte dos cidadãos. E então é uma idade muito rica, na medida onde a consciência do ser humano cresce, amadurece e vai ganhando também uma capacidade de poder tolerar melhor aquilo que é a necessidade de auxiliar-se da experiência dos demais para poder chegar a uma visão mais ampla da realidade. Em geral, quando somos ainda adulta, a voz adulta, a jovem e a pessoa mais madura, como eu, em geral, o adulto, devido à sua maior necessidade de afirmar-se, de marcar o seu território, por vezes abstém-se da consulta, da partilha, obstrua um pouco a sua visibilidade dessa necessidade de trazer para o seu universo também o mundo que está à sua volta. Ou seja, apreenda, no fundo, com as suas próprias experiências de vida e o seu isolamento, talvez, o seu egocentrismo, também apreenda a importância da tolerância. Na última estação da vida, no inverno, eu direi que é um retorno à essência das coisas. Diz que é aqui que a sabedoria manifesta-se com toda a sua glória. Ou deveria ser assim. Porque é um pouco como um regresso à semente que irá novamente procriar o descendo para a nova geração e toda essa experiência de vida que é um tromperie, falar que é dos privilégios. Nem sempre na nossa sociedade havia isso e visto como a cidade da sabedoria. Muitas vezes eu costumo dizer que nós envelhecemos ao invés de amadurecer. E deveríamos amadurecer e nunca obedecer. E fruta madura é doce. Eu diria que, recuperando um pensamento do fundador da Nova Knopf, Jorge Nuslen Braga, quando ele dizia que a arte da vida é conseguir engolir o amargo e cuspir o doce. Eu diria que os frutos da cidade madura devem ser doces, sim. As amarguras temos que deixar para fora. Quando falamos da vida interior, é um pouco como exprimir uma laranja. Nós ficamos com o sumo, não ficamos com as cascas, que são amargas. Por vezes, ao contrário disso, ficamos com as cascas, ficamos com a amargura da vida que faz a cabeça é amarga e não doce como deveria ser. Mas enfim,
Vamos ver de que maneira podemos nos tornar, trabalhar para que o fruto seja doce e não amargo. Há também eu, monge budista, que acompanho muitas vezes no YouTube, uma conferência que se chama Mathieu Ricard. Ele é de origem francesa, foi formada em bioquímica, mas ao longo da sua vida teve muitas experiências que o levaram a escolher o caminho do budismo, tornou-se um monge budista. É um homem de muita sabedoria e que tem todo também uma linguagem muito acessível, muito atual, nada complicada. Não é toda aquela ideia que podemos pensar, não é que os budistas estão fora do mundo, vivem a sua paz, retira nos Himalaia, longe da realidade, não, pelo contrário. E eles, claro, que vão buscar a serenidade, o ensinamento precioso que a filosofia nos dá ao longo dos séculos, nos casos da vivete com a carinha humana, mas também eles sabem voltar a descer novamente a montanha e trazer aos seus irmãos, companheiras de trilhas, monte daquilo que é esse caminho de libertação progressiva. Porque a vida também é isso. É também um caminho onde vamos nos despreendendo pouco a pouco dos pés. Estas amarguras que eu falava há pouco, nossas rancores, nossas as merdas, dúvidas. E é preciso, todos nós precisamos de luz no caminho. Eu traduzo assim desta forma, porque não existe caminho que não tenha um objetivo de chegar a ter algum lugar. Sim? Ou seja, o caminho existe em função de um destino. E a vida é isso mesmo. A vida, com V grande, é um grande caminho, onde muitas formas de vida vão sendo provadas pelo tempo. Não esgotada pelo tempo, mas sim purificada pelo tempo. E o que é certo é que necessitamos do caminho. Se não houvesse um caminho, significaria que teríamos todos chegado a bom porto, que estaríamos todos juntos. Esses caminhos revelam-nos que a distância que nos separa uns dos outros ainda, porque alguns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. E então, essa necessidade de encontrar referências, pequenas luzes, ilumina o nosso caminho de vida, dar todo o significado e importância que nós podemos dar à filosofia. Porque a filosofia é o nosso caminho de procura da verdade, daquilo que é verdadeiro para o homem. E eu penso que esse é o tema central. O que é próprio do homem? Qual é a missão do homem? De que maneira a nossa vida interior pode contribuir para nos ajustar a esse caminho de crescimento e de reencontro com aquilo que será o ser humano. Ou seja, aqui não atribuo só o humano, mas sim a essência do humano, o seu ser. Que é, no fundo, mais procurar o ser da vida, o significado da vida. É muito difícil definir a vida. A vida é, no fundo, é um caminho muito largo. É uma autoestrada que reúne milhares e milhares de atalhos que se vão aparentemente cruzando, afastando uns dos outros, mas que
pretenda ir num sentido único, que converge. Não há acaso. A noção do acaso era uma cegueira em relação à nossa capacidade de poder observar como a vida vai do encontro daquilo que é melhor. A seleção das espécies define muito bem isso. E a busca daquilo que é melhor para cada espécie. E nós, humanos, também fazemos parte da vida. Significa que também há uma qualidade de vida que nos aguarda, algo que vai ser melhor para a nossa espécie humana. E é por isso que recorremos a esse ensinamento que nos permite perceber que desde a origem dos tempos, desde que o homem aprendeu a pensar, houve uma capacidade de descobrir as pequenas luzes importantes para nos aproximar desse caminho de melhoria, de harmonização, com o grande significado que está por detrás do universo. O universo significa universo. Sim. Significa que toda vai na mesma direção. E eu acredito que a direção da vida é a própria luz. Porque no nosso sistema onde habitamos, onde temos a nossa casa Terra, a Terra gira à volta do Sol. E se gira à volta do Sol significa que está magnetizado por essa luz que ainda lhe falta e que nos empresta a nossa estrela central para que possamos ver, para que possamos contemplar a vida, observar a vida, compreender a vida. Ou seja, a nossa luz não surgiu por acaso. Há uma partícula solar em cada um de nós. Como há uma parte também desta terra onde nós habitamos em cada um de nós. Ou seja, quanto mais alargamos o nosso horizonte interior, significa que abrimos portas da janela para nos conectar com aquilo que está à nossa volta, percebemos que a vida é uma constante, mas também é uma constante mutante. Significa que não permanece no mesmo estado, mas se vai saltando de pedra em pedra até purificar as suas águas, de forma que um dia possa chegar totalmente pura e cristalina até o mar. Eu direi que a vida se manifesta, por exemplo, nos minerais. A vida é adormecida. É muito difícil ouvir as pedras exclamar-se, falar, pensar. Não é que ela não tem vida, simplesmente é uma vida latente, é uma vida adormecida. Nos vegetais, a vida também se manifesta através do movimento, através dessa capacidade de interagir com a luz e com a terra para se nutrir, procurando, através das suas raízes, os seus seios minerais, os seus nutrientes, procurando, através dos seus ramos, das suas folhas, absorver a luz solar, fazendo assim a sua fotossíntese. A vida também está presente no reino animal, que como nós humanos são capazes de ter afetos, ligação duradoura para com aquele que os estimamos. Os animais podem ser domesticados através do sentimento, através da partilha de emotividade, e as bebem da nossa luz. Se torna muito semelhante a nós. Há quem diga que tal dono, tal animal. E é verdade. Eles sabem ou não sabem
pensamentos, segue os nossos movimentos, copia e inspira-se em nós. E temos uma responsabilidade no coração deles. Mas então, o que é próprio do humano? O humano também é vida, participa da vida humana. E o humano se diferencia das outras reinas porque possui uma mente, uma capacidade de pensar, de ter consciência das coisas. E o que é a consciência? A consciência é aquilo que nos permite compreender as coisas que estão lá e à nossa volta e dentro de nós. Permite-nos observar os vários movimentos que nós realizamos, compreendendo por vezes a relação que existe entre as causas e os seus efeitos. A vida no ser humano permite-nos ser o rei dos outros reinos, porque com a nossa capacidade de compreensão, de análise, de pensamento, nós podemos entender a vida. Podemos não só compreender, como harmonizarmos com elas, fazendo que os nossos movimentos sejam cada vez mais movimentos que vão de encontro à grande corrente da evolução. E isso é maravilhoso. O homem, verdadeiramente, possui dentro dele todas essas reinas. Mas aquele que mais o identifica é a sua capacidade de plena consciência. É certo que essa consciência ainda não está na sua plenitude. Por isso estamos evoluindo, estamos a aprender com nossas épocas. É um processo muito lento, por vezes doloroso, por vezes difícil. Por quê? Porque temos intermitência na nossa capacidade de colocar a luz sobre as coisas. É uma pequena luz, intermitente. Às vezes vê, outras vezes fecha os olhos e deixa que as coisas aconteçam. Deixa-se levar pelos acontecimentos. Deixa-se levar pelas influências externas. Deixa que os outros pensem por ele. E nem sempre somos conduzidos por aqueles que pensam melhor que nós. São querer ser egocêntricos. Eu penso que é necessário que aprendamos a avaliar a forma como o mundo está a pensar por nós. Em filosofia, dedicamos, no nosso estudo da filosofia clássica grega, um tempo especial a um mito muito antigo, que veio da filosofia de Platão, que é o mito da caverna, o mito da caverna de Platão. Também já ouvi falar da caverna de Saramago, mas eu vou me referir mais ao mito da caverna de Platão. E Platão se referia a esse imagem muito curioso, que seria um pouco como se cada um de nós viveria numa caverna, onde toda a vida seria animada nas paredes desta caverna, produzida por aquelas que tinham interesse, ou terão um interesse momentâneo em nos manter acordados, para que possamos seguir as direções que eles próprios determinam ser as direções que necessitamos vivenciar. É certo que Platão se refere ao mito da caverna como lugar de sombra, onde não somos donos das nossas vidas, mas se animada desde fora, por outro que pense por nós. E Platão se refere também que, em determinado momento, aquilo que hoje se chama a teoria do impacto, é curioso,
Então, não chamava desta forma, mas nós chamaremos o despertar da consciência. Desses espectadores vai a perceber-se que aquilo que está a ver não são mais que sombra. Sombra é esse que, como os hologramas, produz uma ilusão da realidade, mas não são a realidade. E vai pretender se virar para ir ao encontro da luz verdadeira, que é o motor real dessa luz refletida na caverna. E com essa teoria do impacto, que significa o despertar da sua consciência, ele vai a perceber que tudo aquilo que ele está vivenciando não é mais que a vida que é programada desde fora e que não tem origem na sua própria vida interior. Há muitas outras coisas relacionadas com este mito que é muito profundo e que sempre recordamos devido à sua permanência, porque continuamos a viver numa caverna. Se imaginarmos a nossa casa, e eu vou-me referir à vida interior como uma casa, a nossa casa. E como todos nós sabemos, as nossas casas refletem aquilo que nós somos e refletem a forma como nós vivemos. Mas nesta caverna, que será essa casa interior, muitas vezes o que existe são portas e janelas fechadas. Ou seja, de não estamos dispostos a animar esta casa, a ser o protagonista de tudo aquilo que vai constituir a vida do nosso habitat. É por isso que muitas vezes fugimos dele, e cada vez a gente foge mais. Foges para fora em busca de outras expectativas, talvez de prazer, de felicidade. Felicidade temporárias, que não são duradouras porque não nasceram da nossa própria determinação ou vontade de perdurar nele. Muitas vezes a nossa felicidade depende de coisas exteriores. E dependendo das coisas exteriores, estão sujeitas a não ser constante. Mas sim ser contente. Tudo passa. Saber que hoje o sociólogo fala muito da sociedade de hiperconsumo ou da sociedade líquida, onde todas as coisas não têm consistência, são facilmente dissolvidas pela aceleração dos tempos. Tudo, não só aquilo que pode ser, por vezes, essa tal procura de bem-estar, mas vista desde fora, há sempre a resposta evidentemente relacionada com esse consumismo que, como é deita-se fora, sim, de rápida usas e de rápida desgastas. E aqui que o homem sofre mais, evidentemente, porque a maior parte das vezes, e nós sabemos isso, que muito daquilo que nos poderia tornar felizes tem a ver com a relação com a qual lidamos com os nossos afetos, a nossa ligação que perdura no tempo, na medida onde são amadurecidas e seletivas. Ou seja, não tendo as nossas próprias prioridades, pois procuramos outras que nos são oferecidas a custo, por vezes, de algum mês de trabalho, de algum dinheiro, e que nos desgasta ainda mais, porque cada vez mais estamos mais fora de casa, mas em busca daquilo que nos pode tornar e nos dar a conceder alguns momentos de felicidade. Por isso trabalhamos mais, estamos mais desgastadas, mais estressadas,
mais vazias. E isso é também um sinal de alarme. Então, é importante reconstruir a nossa casa interior. Eu direi que esta casa interior vai ser um pouco como se alguém andasse ao meio da noite, perdida numa floresta, e visse em si ao longe uma luzinha, o que significasse que esta casa fosse habitada por alguém, que havia vida aqui. É isso, no fundo, que temos que recuperar. Essa necessidade de iluminar esta casa. Entende alguma prioridade sobre essa consciência. Já que consciência significa com saber. A arte de saber fazer escolhas e de selecionar aquilo que dentro da nossa casa vai ser bom e poder pôr cá fora, limpar aquilo que pode ser prejudicial. É tão simples como isso. É muito simples para nós saber que temos que limpar a nossa casa, que temos que abrir a janela para que a luz entre, para que o oxigênio. Mas será que consideramos que a nossa casa interior também necessita de luz e de oxigênio? Ou será que deixamos às vezes as nossas casas o abandona? Sabe o que acontece com as casas abandonadas, vazias? Nós aqui em um clínico temos muitas casas ansias. Cai de veias, sim? Porque o tempo não perdoa. Mesmo estando parada, ninguém de movendo-se dentro desse espaço que está a ser abandonado, o tempo desgasta. Vai amolecendo as paredes, vai fazendo que ainda o estuca, apodrece as madeiras, etc, etc. Nós sabemos isso. E, no entanto, não nos lembramos que nós também somos uma casa. E que se abandonamos a nossa casa, se não zelamos pela sua limpeza interior, pela sua necessidade de iluminar, de renovar, de pôr a serviço do nosso bem-estar, ele também vai cair a morte e vai empobrecer. Coisa que acontece com muitas pessoas na vida, que se deixam ir, que se abandonam e deixa que toda vai por aí abaixo. Não tendo essa expectativa, esse entusiasmo para renovar as suas estruturas. Há um ensinamento maravilhoso e eu vou tentar desenvolver essa ideia para que fique convosco, de regressar à graça e dizer: essa é a minha casa. E eu vou a transformar de forma que eu possa nela viver melhor. De lá a importância da vida interior. Recordo as palavras de um grande místico e monge, foi Bernardo de Claraval, monge cisterciense, que no decorrer da sua vida pôde cumprir uma missão extraordinária que foi a de planear a fundação de muitas e muitas abadias que se espalharam no século de ouro da Idade Média e do qual, como sabemos, em cá em Portugal, usufruímos um exemplar extraordinário, a Alcobaça, que é dessa influência da Ordem de Cister. E lendo alguns ensinamentos de Bernardo de Claraval, que era, independentemente de ser um homem místico, ou seja, dedicado a Deus,
viveu o mistério da revelação de Deus, a iluminação interior, tinha uma disciplina de vida e uma capacidade pedagógica de ensinar aos seus irmãos monjas muitas coisas importantes. Eu vou-vos recordar 2 ensinamentos que a mim me marcaram e que me deixaram a pensar sobre a importância da nossa fundação. Sim, para construir uma casa, e ainda mais uma abadia, que é para uma grande família de irmãos, é preciso, de facto, pensar muito bem a obra antes de a construir. E ele dizia que madeira sorte dispersas não permite que se possa construir uma casa. Mas se unimos essas madeiras, podemos sim construir uma casa. E ele insistia muito na necessidade de unir os esforços e de reunir também material apropriado para construir algo de duradouras. É isso que nos interessa. É também construir uma vida interior duradoura. Que não seja só ordem que passe. Né? Uma pequena experiência e pronto. Não ficou nada. Não. Então ele dizia, recomendava aos seus companheiros que não se podia erguer um templo colocando um teto sobre a parede que não tivesse assento sobre boa fundação. Ou seja, fundações estáveis. Esse é um ensinamento muitíssimo importante, não só para a vida monástica, como para a nossa vida. Porque nós também queremos construir esta casa interior. Temos que ter boas fundações. Boas fundação significa poder usufruir de uma boa educação, de uma boa formação, de ideias sólidas, construtivas, limpas. Ou seja, no fundo, a fundação da nossa casa são as ideias. E temos que ter, antes de imaginar, a ideia daquilo que queremos da vida. Isso faz parte do sonho. Você me dirá, sim, às vezes é um sonho, mas o sonho também é da vida, não é verdade? Como diz a canção. E o sonho foi, no fundo, existe, ou melhor, existe para ser concretizado, porque senão é uma perda de tempo. É fantasia, não é verdadeiramente imaginação. Nós, em psicologia, estudamos isso. A imaginação é a possibilidade de ir contra a imagem verdadeira, originais. Quando que a fantasia é fantasma, nasce do desejo. Mas o desejo, muitas vezes, está dependente de muitas coisas exteriores para satisfazer. Enquanto que a imaginação é um produto da nossa própria vontade de unir a nossa vida a uma ideia, a um projeto e a uma concretização da mesma. Por isso que, quando falamos de educação, eu direi que a educação é a fundação. Uma boa educação vai nos proporcionar boa fundação para construir a nossa casa. Depois vamos precisar de paredes. Para construir parede, podemos fazer com a história dos 3 porquinhos, nos ensinar, não é? Quando éramos pequenitos, casa de madeira, pode a madeira, casa de palha, o vento pode levá-la, casa de pedra resiste. Ou seja, vamos ter que encontrar 2 pedras e isso significa também que essas pedras que vão constituir as 4 paredes da nossa casa interior têm um nome. E eu vou lhes atribuir uma virtude
uma qualidade importante. Eu direi que a primeira parede, a segunda, a terceira e a quarta, ela é também, nesta tradição antiga, associadas às 4 virtudes cardinais. Lá está, cardinais, que significa que permitir uma boa orientação. E o que é a orientação? Poder estar dirigido e relacionado com a luz, ou seja, em função da luz. E essas 4 paredes são as seguintes. São também 4 virtudes cardinais que são essenciais para estabelecer essa casa interior. Dizer que a primeira é a prudência. É curioso, porque a prudência, por vezes, para nós, uma pessoa prudente parece hesitar. Não está a hesitar. Está a prever, está a antecipar, está a ter essa capacidade de, antes de agir, de pensar bem, a escolher aquilo que é o melhor. Então, deste modo, eu direi que a prudência para as nossas vidas também é importante. Não nos antecipar, não seguir só a paixão do momento. Sermos prudentes, ser capaz de pensar como que, eventualmente, o efeito pode produzir determinado tipo de resultado. Antecipando a situação. A prudência permite-nos adquirir responsabilidade, nos tornar responsáveis pelas nossas ações. Ou seja, não vamos poder depois inculpar o mundo. Foi o mundo que transforma, foi as pessoas que me enganaram, foi aquilo que eu julgava desde o exterior que me cegou. Não, eu vou poder ser dono das minhas ações e com prudência. E deste modo vou poder me tornar responsável. Qualidade é essa que falta muito no mundo hoje. As pessoas estão sempre a contar o dedo. A culpa é daquela, a culpa é disto, é daquilo e daquilo. Há que vilá-la também, essa igreja. Não para nos culpabilizar, porque o erro é humano, e necessitamos dele para crescer. É muito importante. São as pedras do nosso rio que falamos anteriormente. Mas necessitamos corrigir. Ou seja, se há uma pedra, se há um problema, haverá uma resolução. Todas as coisas têm resolução. E como dizia o monge budista também, se tem resolução, não há necessidade de ser ansioso. Se não tem resolução, ainda menos. Não há que se preocupar. De lá que, de duas uma, ou pensamos melhor, ou assujetamos aquilo que os estoicos chamavam aceitar a realidade do mundo. É coisa que depende de nós e o que não tem. Mas o que depende de nós ser capaz, com prudência, de poder antecipar, corrigir, a melhorar. A segunda parede da nossa casa, eu diria que é a temperança, que também é uma segunda virtude cardinal. Por que a temperança? A temperança vem de temperatura, de temperas. Nós que sabemos bem como que é temperar bem a comida. Ou seja, que é bem, nada em demasia, certo? Nós isso sabemos. O nosso corpo sabe muito bem reconhecer quanto a sal a mais, o açúcar a mais e a piqueta a mais, certo? Mas a nossa alma às vezes não sabe. Parece que perdeu a capacidade de sentir, de ter um paladar interior.
para saber quanto tem que se disciplinar para evitar os excessos ou aquilo que eventualmente pode se tornar carência ou déficit. É extremamente importante isso, a temperança. Uma pessoa que vive em temperança encontra o seu equilíbrio. E o equilíbrio gera harmonia. E isso sente-se. Uma pessoa desequilibrada já está fora da medida e cede-se. E sai para as paredes fora. Explode. Transparece o mal-estar. Não é só físico, evidentemente. É psíquico e mental. É psíquico quando a emotividade transborda, quando é descontrolado, quando faz que não conseguimos pensar de tal maneira que aquecemos por dentro e que nos faz dizer ou fazer coisas que não queríamos, ou nunca desejamos fazer. E pensar, por vezes, coisas obscenas, ou duras, ou feias, que nos contamina, que nos põe num estado depressivo, de mal-estar, de sujidade. Certo? Então, parece uma grande qualidade para ser uma outra paleta da nossa casa. A terceira paleta da nossa casa interior é coragem. Porque é preciso ter coragem na vida. E significa que a vida interior não é só estar a ruminar por dentro, fechadinha, excluída do mundo e da realidade. Não, a coragem significa também a vida interior em ação. É pensamento e ação. É coerência. Eu penso e ajo. Eu faço as coisas mas em função de uma motivação interior. E essa motivação nasce e deve nascer de uma boa vontade. No fundo, nasce do amor. Coragem significa agir com coração. Ganhamos coragem na vida quando amamos. Não é verdade? E por vezes a falta da mesma significa deixamos de cultivar a nossa vida interior. Deixamos de nos ligar também aos demais. É o momento de sair da casa, de comprovar se somos capazes de encarar o vento, a chuva, as dificuldades, as provas da vida, que não são pouco, são muito. Mas é preciso que tenhamos essa fortaleza interior para que, de fato, a coragem possa nos mover desde dentro para fora com convicção. A coragem, do mesmo que a prudência, e da prudência nasce a responsabilidade, da coragem nasce o compromisso. Comprometemos em fazer, é o nosso dever de fazer aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Isso é humano. Isso é verdadeiramente o encontro do humano. É um lema de vida muito simples, mas que nos liga ao mundo, que nos liga à vida, no seu sentido mais amplo. Renunciar a esse compromisso com a vida é ser egoísta. Pensamos juntos. Imaginamos, não, é uma realidade, uma pessoa que vive aos 80 anos. 80 anos de vida. Nesses 80 anos de vida, a Terra foi o seu nutriente, dia após dia.
deu a cada ser humano o alimento necessário para poder manter a vida. A água, que também extraímos da terra, também é essencial. Não só para nós humanos, mas para fertilizar, fecundar, dar vida. Imaginez que uma simples chuva possa fazer brotar novamente a vida, a árvore que estava seca, ou para a secura de um verão. De mesma, eu direi que a água não é só a água física, é como a esperança, que também pode fazer brotar de um momento para outro nas nossas vidas esse desejo de continuar, de nos comprometer, a dar também de beber a cada receba. O ar que a terra também nos concedeu, que nos permitiu oxigenarmos, crescermos, movermos. E o fogo que a terra nos deu, que nos deu luz, que nos deu calores, que nos deu tudo para podermos transformar não só os nossos alimentos, mas também iluminar as nossas vidas. Numa vida oitenteada de qualquer ser humano, contraímos uma grande dívida com a vida. Quem é que se lembra desta dívida? Quem é que se lembra que também tem que restituir a vida à vida? Terra a terra, água a água, ar o ar, fogo o fogo. Isso é coragem, é amar, é sentir-se comprometido, não fugir do compromisso. Isso é fácil, isso é covarde. É não ser filha da terra. O filho da terra ama e compromete-se a um popular, a restituir. Eu digo-vos isso porque, a falar das paredes das casas, há muitos modos, não é? De compreender que necessitamos estabelecer aquilo que vai nos humanizar. Por isso a necessidade da vida interior, de pensar melhor. A quatro paredes é mais difícil para todos nós, é a justiça. Ser-se justo é a consequência do amor, Júlio. Porque para se ser justo é preciso amar o outro. Dar-lhe o bem que ele necessita. O justo. Aquilo que ele necessita para crescer, para evoluir, para ser digna da sua condição humana. A justiça não é só uma questão do julgamento que é reservado e exclusivo, não é, daquele que está do direito humano. Se os homens fossem mais justos, haveria muito menos leis. Onde todas as leis escritas representam nada mais que a ausência da nossa própria justiça interior. Ou incapacidade de traçar as nossas linhas de conduta e a forma como devemos também restituir o outro, em função daquilo que o outro fulano para ti necessita. Essas são paredes. Tudo lo velho que já não é fácil construir a casa. Casa tem janela. O que é a janela da casa? A janela da casa é aquela que nos permite fazer chegar a luz cá dentro, aprender com o mundo, com os outros, observando, discernindo, mas também essa possibilidade de nos harmonizar, de nos pôr em contato. Eu acredito, eu uma vez escolhi um artigo
sonhando lá alta, que a minha casa só teria equilíbrio. Na altura não me dava tilt, eu não tinha a consciência e potência das paredes. Mas eu a desejar e a sonhar são com vida. Porque essa necessidade, não é, provesse também o nosso ego. O ego é aquilo que é um eu fechado sobre si. Ego vem do egocentrismo, o que se limita a si próprio. E quando nos limitamos a nós próprios, em exclusividade, tornamos-nos egoístas. É uma pessoa egoísta o que é feliz. Eu não vou partilhar, vive sozinha, atrai a todas as desgraças daquilo que pode ser chamado de sofrimento humano. E é verdade. Rancor, desalento, depressão, isolamento, tristeza. Por mais que possa viver num palácio, se está sozinha, aborrece-se. Não tem com quem partilhar. Então, mais vale uma gabar numa casa de português, com certeza, com moda tradicional, mas que tem janelas, que nos permita olhar para o mundo e receber dela tudo quanto podemos aprender. Lembrei-me daquelas casas japonesas que têm aquelas portas, não é? Que corre. E em cada estação, a poesia da vida, a melodia que emana da natureza chega para dar uma face. É linda. Eu também gosto muito dessas imagens, dessas casas que estão abertas e receptivas. Isso à porta. Diz a porta, se abre para entrar e para sair. Significa que temos que sair também. Temos que trazer cá fora o nosso manancial, o nosso potencial. Poder abrir a porta àquela que pede refúgio, que se perdeu na noite e que sabe que aqui é uma luz, que a porta está aberta. E está aberta para receber, para cenar, partilhar não só a comida física, mas também essa partilha de ideias. Há um filósofo americano do finais do século XIX e início do século XX, Henri David Thoreau. Em geral, da América só pensamos que vem coisas más, mas também vem coisas boas para a hambúrguer e recomendo-vos ir para uma corrente filosófica, ele é chamada transcendentalista, monitorinho-ecológicas. E este Henri David Thoreau escreveu uma obra que se chama agora tenho a minha branca. Lata. Significa bosque. Portanto, se for a Henri David Thoreau e procurei bosque, vão encontrar a obra integrada e pode ser tirada com facilidade. Mas o que eu retive desse homem que passou 3 anos na vida selvagem, não é? Fugiu-se na floresta, como Robinson Crusoe, e trazia com ela pouca coisa. Vivia numa cabana em Massachusetts, Norte América do Norte, e trazia algumas obras curiosas, os estoicos, algo na Coreia, o Bhagavad Gita, que também é uma obra dos estudiantes, e Shakespeare. Muito interessante. E ele próprio tinha um pensamento que dizia o seguinte: eu fui para a floresta para saber de tudo quanto eu podia prescindir desta vida, sem perder a publicidade no mundo. E viveu feliz. Tem um ensinamento maravilhoso
da sua estadia na floresta, onde sobreviveu sozinha. Por vezes, alguns amigos se juntavam na sua cabana e partilhavam suas refeições, uma refeição também. E de facto, a porta também é isso mesmo. É um lugar de passagem, que ele é muito venerada na arquitetura tradicional, os pórticos das igrejas, o pórtico dos templos, a porta sempre estava associada à passagem de uma dimensão para outra. Por exemplo, os romanos costumavam proteger as portas através de algum amuleto ou algum talismã que permitia que nada de mal pudesse penetrar na casa. E foram encontradas também vestígios de pequenas cerâmicas que eram enterradas, nesse caso, nas fundações das casas romanas, como moedas de ouro, para que os gênios da casa desse bom augúrio e protegesse, não é, esta casa. Eu sei que tudo isso é tudo um pouco estranho para nós, as nossas casas, não são nossas. Às vezes habitamos fisicamente, não é, casas alugadas, ou que já foram ocupados, mas não importa. Há ao mesmo tempo que renovar essas casas, dando-lhe a nossa presença, a nossa capacidade de poder remodelar. Isso é como a presença interior. Ela também sofre, por vezes, despejos, separação. Sim, porque há memória na casa. Memórias que nos habitam e que vão preencher e dar vida a nossas casas. Às vezes a memória é dolorosa, que temos que aprender a assimilar, transformá-las. Por vezes a memória é saudade, que deve continuar presente no nosso coração. Nunca me esqueço da morada onde ficou o meu pai, já que ele quis a cremação. E estava escrito no crematórias uma frase que me ficou para sempre. Dizia que o verdadeiro túmulo dos mortos é o coração dos vivos. E de facto são memórias vivas que devem estar sempre conosco. Quando entramos numa casa, sentimos a presença daquele que habita, por tudo aquilo que está lá. Uma casa muito vazia, eu direi, não no estilo minimalista, mas muitas vezes vestida, inquieta. Reflete uma pessoa vazia, que perdeu o hálito, o gosto pela vida. É um sinal. A arquitetura faz de nós. Entre outros, como a nossa própria postura na vida fala de nós, fala da nossa vida interior. A gente nos conhece na nossa casa a partir do momento onde falamos, onde trocamos ideia, onde convivemos uns com os outros. Uma casa muito cheia de orna, também reflete algo vazia, muitas vezes de autoestima, porque a pessoa transbordando de coisas externas está um pouco como querer reforçar a sua falta de identidade, adquirindo identidade através da compra de objetos de valor, por vezes, ou objetos que vão dar magnificência, um certo brilho a uma existência por vezes vazia desse mesmo lustre.
Em tudo tem que haver temperança e equilíbrio. Uma casa desordenada também fala do nosso desordem interior. O desordem interior pode ter várias causas. Pode ser falta de tempo, tipo, se passamos muito tempo cá fora, não é? Há pouco tempo para gerir essa tal necessidade de ordenar a nossa casa interior. As ideias começam a estar confusas, é muita coisa, estou metida a tanta coisa que já não sei onde é de me centrar. Por isso, a necessidade central de encontrar um centro requer a ordem, a disciplina. Então, a pessoa que tem uma casa muito desordenada, em geral, reflete essa dificuldade em centrar-se. Pode sofrer de stress agudo, pode sofrer de confusão mental e muitos fatores que devem ser substituídos. E serve que por vezes há desordem que são ordens para nós. Muitas vezes vou ouvir pessoas dizer: não toque no meu desordem, porque eu sei onde as coisas estão. Tudo bem. Mas outra coisa é um desordem que produz um caos, um mal-estar. É uma dificuldade em ter referência no próprio espaço interior. Essa é mais grave. Por isso, tenhamos cuidado de vida demasiadamente ocupada, como dizia Sócrates. Ou seja, há que estar lá ocupado assim, mas não ao ponto de perder a capacidade de nos centrar. Quer dizer, uma virtude que só tem os grandes mestres é de poder fazer muita coisa ao mesmo tempo e não perder o seu centro. Mas para nós, em comum, é difícil. Bastante difícil. Então, estou perante. Há muitas coisas que poderei vos falar da casa. O próprio texto é fundamental, na medida onde ele representa a nossa individualidade. E aqui estão nossos sonhos. São as águas portadas do nosso espaço interior, onde podemos nos retirar em certos momentos para orar, para gratificar, para sentir que não estamos só e que a vida nos desafia e nos propõe a crescer e elevar a nossa consciência. Sempre há uma janelinha lá em cima, onde podemos ver o movimento dos astros. Podemos ver como a vida é bela, como vale a pena a respeitá-las. Eu penso que toda a arquitetura sagrada tem referência nessa capacidade de organizar o nosso espaço interior. Não há nada mais belo. Existia e ainda há pessoas que nas suas casas dão prioridade a certo espaço da casa. Observe que muitos apartamentos que hoje se faz têm cozinhas enormes, porque nos tornamos muito gourmet. Seja muito virado para o Deus da comida. Então há que ter cozinhas grandes. Isto antigamente só existia nas abadias, porque havia muitos monges. Eles também era rigoroso, não é? Mas eles tinham de passar pela portinha estreita, não é? Antes de ir para a mesa. Nós não temos portas estreitas, então por vezes eles fazem a cozinha, não é? O melhor da casa. Depois temos a sala de estar, que é cada vez mais ocupada por os meios de informática, televisivas, videojogos, cada vez menos convívia, conversa à mesa, jantar onde a família se encontra, confraterniza, partuas. Volta novamente a ser uma célula unida, que escuta, que tem capacidade de escuta do outro e de interagir com o outro.
Quantas pais hoje às vezes não se queixam, sabes? Eu até tenho que bater a porta do meu filho para falar com ele. Cada um está enclausurado, não é? No seu cantinho, e se fez, e eu quero lá saber. Isto é coisa de veia, ou é coisa que não me interessa. Eu vivo no meu mundo, o mundo da exclusividade. O nosso quarto de banho, o toalete, são lugar do nosso narcisismo. Mas por o tempo, às vezes, que passamos mesmo. É porque cada vez são mais sofisticados. E é verdade. Jacuzzi, essas coisas boas que acontecem naqueles lugares. Mas é mesmo muito importante. Onde são as bibliotecas? Aquela assistente, ele é tão lindo, cheio de livros, agora estão cheios de bibelô, de coisas. Eles são sempre para criar pouco. Esta sala que havia, há muitos casos tradicionais, sobretudo uma pessoa que cultivava a sua vida interior, ou que tinha esse intuito de cultivar. Havia um espaço para a leitura. Ela estava num sofá, tranquila, a ler um livro, ou ouvir uma bela música, ou simplesmente a meditar. Muitas casas, solar português, não é? Tinha a sua capela. Quem é que na sua casa tem uma capela? Não é preciso ser um palácio ou um solar para ter uma capelinha. Capela significa também que é um lugar onde me posso recolher, onde me posso inclinar para agradecer a vida. E aquelas que, por gratidão, me ensinaram a viver melhor. Os pais, os presentes, o mesmo naquele que estão ausentes. E como dizia o Dalai Lama, não importa que eu tenha uma nova religião, isso não me impede de ter amor e compaixão. Às vezes a nossa justificação para não ter as coisas são mero argumento para justificar a nossa preguiça e a nossa ausência de vida inteira. Tudo isso queria partilhar convosco, porque está na moda das casas inteligentes. E eu digo, antes prefiro uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente fará da sua casa um lugar inteligente, onde haverá vida interior, sem sombra de utopia. Então, e partilhando algumas ideias de sorte para vos dar um pouco daquilo que também recebia desde o ensinamento antiguíssimo, da filosofia, da convivência com pessoas que aprenderam a dar um espaço para o seu cultivo interior. E não é só de dúvida. E espero que partilhem comigo esta ideia que é muito importante para a vida interna. Obrigado. Procedam